Fala pessoal, desculpa a demora, tô voltando, tive que trocar aqui o cabo do carregador. Então estamos de volta agora com a segunda parte da entrevista do Marcelo Servos. Vai dar um tempinho aí para ele entrar. E aí a gente continua. Infelizmente essas coisas acontecem, né? Caiu aqui o cabo do carregador do celular, fiquei com medo de acabar a bateria ou de dar algum problema. Então só dá um tempinho aí. Marcelo, quando você entrar, me dá um oi, que é mais fácil de eu te chamar do que eu te procurar na lista ali. E agora sim, gente, assim, eu vou falar que eu tenho muita pergunta anotada. Marcelo, só me dá um oi aí, fala oi, para eu poder te chamar, que facilita. Mas mandem as perguntas de vocês. Algumas das que mandaram na primeira rodada eu já anotei. Eu vou, de alguma forma, tentar cobrir o máximo possível. Eu não vou estender essa entrevista por mais do que 2 horas, é o limite que eu tô dando. Então, ali no finalzinho da entrevista, eu já vou avisar quando tiver faltando uns 10 minutos para a gente fazer os agradecimentos e as últimas perguntas. E aí, como eu estou sempre repetindo, qualquer coisa a gente remarca mais para frente um outro papo com o Marcelo. E se não for com o Marcelo, a gente vai ter também outros veterinários. Eu já falei com a doutora Priscila Azevedo, estou tentando contato do Tomás Montelo. Tem outros veterinários para a gente tirar as dúvidas. Mas é claro que pontos de vista diferentes tem sempre a somar. Então, bom, estamos de volta. Voltamos. Resolvi aqui, tinha caído o cabo do celular e eu não estava conseguindo colocar, fiquei com medo de acabar a bateria. Se você precisar de uma assessoria de tecnologia, você me avisa, João. Marcelo, vamos lá. Uma das coisas que comentaram na primeira live, durante a entrevista, eu li uma menina falando uma frase, na verdade eu quero transformar uma pergunta. Qual que é, para você, o pior vilão que a gente tem para o cavalo? O pior vilão é o casco. A estrutura que é mais acometida é essa região distal. E aí, logo, já continuo que a patologia mais complicada de ser tratada é a laminite. É o processo inflamatório das lâminas. Você nem sempre consegue controlar, é uma patologia bem complicada. O problema, João, tentando explicar um pouquinho, entrando um pouquinho na parte técnica, mas sem muito nome difícil, a gente tem eu entendo que a gente tem um grande vilão no cavalo, é o aporte sanguíneo. Pela estrutura do cavalo, pela gravidade, o sangue desce. Ele não é o problema dele descer. O difícil é ele voltar. Ele ganhar, fazer essa máquina virar e voltar. Então, acaba formando pequenos coágulos que vão fazendo um déficit de vascularização dessas partes mais distais. Isso que é um grande desafio que a gente tem. Isso vai causar tanto as doenças de navicular, num extremo, uma laminite, como eu falei, mas também não deixa de causar algumas patologias articulares. Toda articulação que tem um déficit vascular, uma piora de nutrientes, é uma estrutura com nutrientes falhos, com perda de nutrientes, é uma estrutura mais frágil. Entendi. Agora, você acha, eu entendo a laminite como talvez o maior problema, porque talvez eu tenha menos solução, etc. Mas a cólica não é um dos grandes vilões que a gente tem, que é uma coisa que ela acontece meio... A cólica, ela abrange 12, 13 patologias diferentes, né? O síndrome da cólica, aquele quadro de cólica que o cavalo tem dor, olha para a barriga, tal, ele abrange diferentes patologias. E, na verdade, João, se tratado na hora certa, esses 12 esses fatores causadores são de fácil solução, né? O que mais comum acontece é a sobrecarga gástrica. Bom, se a sobrecarga gástrica é tratada nas primeiras 2 horas, é tirar com a mão, resolver e acabou. Se por algum motivo existe uma demora no tratamento,
esse conteúdo que está na bula gástrica, que está no estômago, ele vai para o intestino. Aí você começa a correr mais riscos de outras patologias, ou mais. Você vai tratar duas patologias diferentes. É a mesma síndrome. Você vai tratar o estômago que ainda está cheio, vai ter que sondar, limpar, etc. Tal, mas você vai ter que começar a se preocupar com o intestino também. Ou de uma impactação. Impactações podem ser resolvidas clinicamente, algumas não, devem ser resolvidas cirurgicamente. O que é importante é que exista a possibilidade de que se obedeça aos protocolos necessários nos tempos necessários. Todas as doenças, elas são dinâmicas. Elas têm times. Se você... se o teu cavalo... Vou fugir da cólica. Se o teu cavalo tem uma infecção por uma bactéria e você não trata, ele vai ter algum dinamismo. Ou ele vai ter um anticorpo, vai ficar ali e tal, e vai resolver, ok? Ou vai virar uma sepse. Aí depende de como vai estar o sistema imune dele, depende de vários fatores. Mas você tem que obedecer protocolos e times que a patologia exige. Então, a cólica, eu não... João, vou te falar que nos últimos 2 anos, eu queria arriscar 3. Eu perdi um cavalo que foi meio recente, esse ano, foi começo desse ano, porque a proprietária, coitada, ela queria muito fazer tudo que podia, mas ela não tinha condição de colocar o cavalo na mesa no momento que deveria ter colocado. Acabou que ela levou o cavalo para outro lugar, que era mais barato, só que aí perdeu todo o time. Quando o cavalo foi colocado na mesa, já não tinha mais muita chance de sucesso, foi tentado ainda, mas não deu certo. Então, a cólica não me assusta. Lógico, a gente precisa respeitar os times e tal. Quando o problema é metabólico, um exemplo, tentar resumir, senão vou ficar falando de cólica 2 horas aqui. Existem dois problemas metabólicos de cólica, que é a enterite ou a colite. Estes problemas metabólicos são um pouco mais complicados, como é a laminite. É um problema metabólico. Eu começo a tratar, eu prejudico um outro órgão. Eu vou tratar outra coisa. Então, a laminite é algo bem complicado. Para a gente encerrar o assunto cólica e entrar no assunto talvez lesão, você separou 2 histórias. Você me passou 2 histórias de cólica que você achou que eram legais de contar, que é uma cólica que teve no Gui Foroni e a cólica do Tumble Down, que é o cavalo que era do Robin. Elas são bem semelhantes. Ocorreram o Gui, eu sou veterinário do Gui, acho que desde que ele começou a montar. E ele tinha um cavalo, ele não está aí não, né? Ele estava, agora há pouco ele estava, não sei se ele voltou. Ele tinha um cavalo, era um lusitanozinho, e teve uma cólica, e não tinha como, era cirúrgico, e não tinha como, naquele momento, não tinha como encaminhar o cavalo para cirurgia. Era São Roque isso, era de um sábado para domingo, de um domingo para segunda, e a primeira coisa interessante é que o tratador dele, que era um tratador também antigaço, estava de folga, e chega da folga dele daquele jeito, né? Ele chegou cambaleando daquele jeito. E, olha, não tem o que fazer, tal. Eu falei para o Edgar, o pai do Gui, Edgar, existe uma técnica de rolamento, você anestesia o cavalo, você seda, deita o cavalo, e você rola, e tem que obedecer um critério, uma técnica, que é o que tem para a gente fazer. E descemos na pista do Gui, mas era um frio, estava um frio mais do que Zermatt no inverno. E fizemos rolamento, e o cavalo rolando na areia, até o cavalo ficou empanado. E ele estava muito suado, o cavalo estava com dor, era um quadro complicado e tal. E fomos dormir, eu e Silvia fomos dormir até o cavalo dormir, 15 minutos até o cavalo passar a sedação e levantar. Quando o cavalo, a gente foi lá, estava o cavalo querendo levantar e o tratador querendo dormir em cima do cavalo. O tratador estava meio dormindo ali. E o Gui tem uma mangueira grande que faz a irrigação da pista dele, com uma bomba forte. Bom, o cavalo foi levantar, eu já peguei aquela mangueira, dei um banho no cavalo, dei um banho no tratador,
graças a Deus deu certo, o cavalo ficou ótimo, deu tudo certo. Essa técnica de rolamento, ela funciona, viu? Ela é descrita nos livros mais antigos, hoje é pouco feita porque a gente tem muito mais facilidade de... O problema é o seguinte, né? Se você anestesiar, deitar o cavalo e não funcionar, é ruim você ter que anestesiar de novo o cavalo para levar para a mesa. Então a gente só faz isso mesmo quando por algum motivo não existe a possibilidade do recurso cirúrgico e aí a gente faz a técnica de rolamento. A mesma coisa, só que sem o tratador operado, a mesma coisa aconteceu com o tumble down, só que o tumble down foi exatamente na véspera do meu casamento. Eu ia casar, não lembro, 23, 24, e dia 23 à noite ele ficou mal, e aí fui lá atender. O Robin tinha um manejo muito bacana em Sorocaba, e fui lá, passei a noite com o cavalo, fiz a técnica, funcionou também, deu tudo certo, foi bem bacana. Só um comentário que talvez você tenha aí uma palavra ou outra para apontar. O Nelson Marcon está falando que o caso de cólicas nos Estados Unidos é super baixo. Ele falou que em 5 anos ele não teve nenhum e que o percentual de cólica lá é bem baixo. Isso tem algum motivo especial que você conheça? A alimentação, eles têm suplementos, eles têm muito probiótico, eles dão bastante probiótico. Na ração já tem o probiótico. Entendi. Então, na ração já tem o probiótico e eles dão suplementos, eles fazem, olha, um manejo. Se você tem um manejo, se você tem... a gente conhece alguns cavaleiros, infelizmente vou voltar de novo para falar de Santo Amaro ou Paulistal, mas se você tem aquele cavaleiro que vai na cocheira, que frequenta, que faz, que vê o tratador, tal, parará, e que põe o relógio, no relógio na alimentação do cavalo, a casuística vai ser muito, muito pequena, realmente. Marcelo, tem o Bigorna fez uma pergunta que eu acho que é divertida. Qual foi o não faz. Não vai ser. Qual o cavalo? Eu tô brincando com o Bigorna. Um abraço pro Fernando, um amigo meu de anos, um parceiraço. Qual o cavalo que mais me deu trabalho? Eu acho que até a pergunta está aqui de novo, vou colocar ela para aparecer certinho do jeito que ele escreveu. Cadê? Qual foi o melhor cavalo que você cuidou que te dava mais trabalho? Então, eu acho que pelo tempo que eu cuidei dele, pelo histórico dele, o Grafite. O Grafite quebrou... Conta um pouquinho a história dele, assim, resumida, porque é isso, a gente está aí... eu vou rápido, vou tentar... Essa hora foi tão rápida que eu não imaginei. E a gente faz o que der deu. Joia, João. O Grafite quebrou num concurso em Santo Amaro, no 7 de setembro, ele não era meu cliente, junto com uma égua que era minha cliente. Uma égua famosíssima também, chamava Anaconda. A Anaconda, olha para cima, é a avó da Macarena. E eu cuidava a Anaconda era da Flávia Helena Junqueira, e ela virou numa prova. Não foi na mesma prova do Grafite, a Anaconda virou no Derby e o Grafite virou no Grande Prêmio. O Grafite não virou, o Grafite se quebrou numa recepção. E começou o contato porque eles ficaram internados no hospital aqui na Santo Amaro juntos, um do lado do outro. Não vou lembrar o ano, faz muito tempo isso. A Anaconda ficou boa, depois de uns 6 meses a Anaconda ficou boa, a fratura dela era de menor importância, e como estávamos lá, eu fiquei sabendo do caso do Grafite, vi o raio-x e tal, ele quebrou um osso atrás do joelho, o acessório do carpo. E o tempo foi passando e o Grafite nunca voltava. Um dia o Marcelo Mazzoli me pede para eu ir lá sem compromisso. Ele falou, vai lá sem compromisso. Eu fiquei imaginando, será que ele quer que eu vá de shorts? Né? Mas eu fui lá sem ver o cavalo. E aí começamos a tratar do cavalo, o cavalo ficou bom. Na verdade, ele tinha outras lesões. Olha ele aí. Boa, João. Ele tinha outras lesões e ele era um guerreiro, cara. Ele era um negócio fora do comum. Mesmo com as lesões, com tudo, ele ia se sobressair, ele conseguia. Então, o Grafite, devo ter cuidado do Grafite uns 5 anos, talvez mais. Durante esses 5 anos, ele teve umas 4 ou 5 lesões muito feias. A última foi no indoor, que ele rompeu o tendão.
ele colocou a mão debaixo da porta e quando ele puxou, ele rompeu o tendão. A gente fala isso e é de difícil, um veterinário que esteja me ouvindo, ele fala, isso é verdade. Eu suturei o tendão dele da maneira que deu. Eu vou parar de contar um pouquinho e assistir esse final aqui, porque o último é emocionante aqui. O Felipe estava competindo contra o André no Chapman, e o André no Chapman não perdia, era um desempate fenomenal. Aí vocês vão ver que o Felipe dá uma controladinha pro último. Só que não, ele não controla nada. Olha lá. Agora vem. É maravilhoso. Ali esse dia foi esse cavalo era sensacional. Bom, e quando rompeu o tendão, eu falei, reincidência, muita lesão, tal, chega. Aposenta, Marcelo. Vamos deixar o melhor para ele, aposenta. 5 meses depois, o Mausoni me liga e falou, ô Marcelo, ele falava meio assim, vem aqui ver o grafite. Não, Marcelo, nem vou ver o grafite. Não, cheio, não vou. Por quê? Não, ele está cobrindo, ele está trotando normal. Eu falei, não, Marcelo, não pode ser verdade. E era verdade. O carro estava bom de novo, trotou normal, estava bom. E voltou para as pistas, voltou a saltar forte. Eu acho que o último que saltou o grafite, se eu não me engano, foi o Rodrigo Lima. Quem mais ganhou com ele, acho que foi o Felipe Juarez, mas quem montou o grafite ganhou. Era um negócio impressionante. Esse carro ganhava muito. E deu muito trabalho. Ele tinha muita lesão. Mas ele recuperava, ele tinha muita lesão. Por que ele deu tanto trabalho? Porque ele deu a opção de voltar. Ele respondia muito bem. Show. Aí tem um outro caso de case, vamos falar em case de sucesso, que talvez seja hoje um dos mais famosos, pelo menos no Brasil, mas talvez em grande parte do mundo, sua carreira, que é o caso do Vidic. Que eu tenho aí, eu vou colocar o vídeo. Eu não ia colocar o vídeo do acidente, porque eu sou uma pessoa um pouco contra esse tipo de coisa. Mas como eu tenho um final feliz, a gente pode colocar o Vidic. O Vidic foi... O Vidic foi, assim... foi a realização do sonho de toda a equipe, né? A gente... não existe o hipismo quem não sonha pisar nessa grama aí, né? E esse de grande prêmio é o grande prêmio de quinta-feira, mas o grande prêmio é muito difícil. Ele é muito difícil. Existe um porquê. Eles não querem que vá... já não existe, né? Não existe ninguém que cai de paraquedas em ar, vamos dizer assim. Mas aquele que talvez, por acaso, caiu de paraquedas, ele só consegue qualificar para o Grande Prêmio domingo nesse Grande Prêmio de quinta. O resto, eles vão qualificando na Copa das Nações, eles vão qualificando em outras provas. O que cai de paraquedas, a chance dele qualificar é nesse Grande Prêmio aí de quinta-feira. Ele é muito difícil mesmo. Esse cara fez um 0 na primeira passagem, que foi um negócio espetacular. E a gente tinha dúvida de ir para o desempate, mas a gente estava com a Iberi lá também. E você sempre tem que traçar o teu plano, aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Como tinha a Iberi lá, a gente precisava saber qual seria o cavalo mais competitivo, e a Iberi ia saltar no dia seguinte. O Vidic não ia mais saltar. E a gente precisava saber qual cavalo estava melhor competitivo para ir para o Grande Prêmio de domingo. A gente já tinha qualificado para o Grande Prêmio com o 0 dele, mas a gente precisava saber qual era o cavalo mais competitivo. Então decidimos entrar no desempate, e esse acidente aí foi no desempate. Esse quem foi a Arren vai saber bem. Esse obstáculo está de costas para a tribuna principal, para aquela tribuna que tem o VIP. E aquela tribuna para o VIP foi... acho que o único erro que um alemão fez na vida dele foi a construção daquela tribuna lá. O alemão não erra nessas engenharias, mas ela pega o sol bem de frente. Não é o melhor lugar de assistir o concurso, porque você fica tarde ali com o sol bem de frente. É exatamente esse ângulo que a gente está vendo agora aí, o sol bate bem de frente. Então, estava batendo de frente, bem de frente, o sol nesse obstáculo amarelo. Quando você abordava ele, você não enxergava ele, você tinha que acreditar que ele estava lá e seguir. E Yuri não estava vendo o obstáculo, ele ficou esperando conseguir enxergar o obstáculo para conseguir ir. E aí ele teve esse acidente, o qual galopou a pista inteira, aí ele para em mim aí,
E aí, quando eu tirei a caneleira e palpei, já viu que estava quebrado, que estava creptando. A gente não conseguia saber o que era exatamente, mas já viu que estava creptando. E aí a fratura já com alguns parafusos, ele quebrou a primeira falange completa em 2 lugares. É, a gente, e esse raio-x já é no hospital, já é durante a cirurgia. O raio-x da fratura em Aachen já deu para ver que existia uma fratura completa. Depois a gente levou para essa fratura aí, esse raio-x aí é em Aachen, que a gente viu que estava quebrado aí, né? Esse no meio aí. E aí depois fez a tomografia. A tomografia viu que não era só essa fratura, eram 2 fraturas. E aí acho que eu nunca comentei com ninguém isso. A gente levou para um dos melhores lugares que existe na Europa, chama Equitom. O hospital é um fenômeno, um negócio espetacular. O cara tem 4 centros cirúrgicos e tal. Eu tive a felicidade de ter a companhia e realizar a cirurgia com o Jack Snyder, que foi um cara espetacular. Uma pessoa também que foi muito bacana, que foi também a gente fez meio que um call perguntando, da gente discutindo como ia ser feita a técnica. Você vê, tem um parafuso que está muito perto da articulação. No dia seguinte, metade da comunidade do mundo veterinária falava que a gente tinha errado, que a gente tinha colocado o parafuso dentro da articulação, que era para a gente tirar imediatamente. Essa é a tomo, ali quebrou aí no meio e aí atrás também quebrou. A gente coloca 2 parafusos primeiro aí em cima e depois a gente junta todos os pedaços. E o primeiro parafuso perto do boleto ficou realmente milímetros perto da articulação. E muita gente achou que tinha sido feito errado. E um negócio que aconteceu, a gente levou no Equitom, só que Aachen nessa época é calor, é bem quente, né? E o centro cirúrgico a gente precisava que tenha esse equipamento aí que a gente está vendo, tem a tomo o túnel. O túnel é um raio-x, você faz muitos raios-x durante essa cirurgia. Cada pequena colocação do parafuso você precisa radiografando para saber exatamente como está, se está indo no lugar certo, se está exato. E então você faz a cirurgia com todo o equipamento, todo o avental cirúrgico, com tudo, mas embaixo de tudo você faz com um avental de chumbo, porque você vai ficar sendo submetido à radiação. Bom, o ar-condicionado quebrou do centro cirúrgico. Essa cirurgia durou quase 5 horas. A gente passava pano embaixo da gente do suor, que a gente saiu dessa cirurgia realmente esgotado. Foi um grande trabalho. E aí, um dos momentos emocionantes, lógico que depois a gente não sabe tudo o que vai acontecer. A gente faz, acho que vai dar certo. Esse momento aí para mim foi... Isso daí foi no dia seguinte. Foram 20 horas depois de operado. Esse colo andou normal. Ele deu aí esses passos, ele estava com gesso, tudo, mas ele é normal. Nesse dia, eu falei, esse colo vai voltar normal. Nesse dia eu acreditei. No vídeo que tem, né, tem o vídeo da história dele, quem quiser ver está na minha bio. Mas eu indo atrás do caminhão, eu fui falando, a gente vai operar e vai dar certo. Mas eu fui falando como um otimista, não com toda a certeza do mundo. Nesse dia, no dia seguinte, que ele anda e anda bem, aí tinha certeza que vai dar certo. Aí, para quem não sabe, o Vitti saltou esse ano já a primeira prova 5 estrelas, ele de novo fez 0, né, com o Yuri lá em Wellington, e é aí um dos candidatos à equipe olímpica de 2021. O cavalo está em plena forma, está pronto para... E ele é um superdotado, então o bacana é isso, ele não precisa ter um ritmo tão... Porque o salto já está lá, agora é deixar ele em forma. Show de bola. Marcelo, tinham mais algumas histórias que você me passou. Eu vou tentar entrar um pouco nas perguntas das pessoas para a gente matar um monte de curiosidade e, se der, a gente volta nelas. Uma das perguntas eu achei um pouco técnica, eu vou fazer porque ele quase nunca fala nas lives e quando a gente fala a gente tem que ouvir. O Sérgio Marins pergunta o que você acha da bandeira e do uso do Iprozil. Pode ser isso? Puta, a pergunta do Marins, ele está aí ainda, não? Deve estar. A pergunta do Marins é sensacional. É sensacional.
e eu vou fazer uma analogia com um momento totalmente atual nosso, que é essa nossa pandemia. Um dos remédios para se tratar a bambeira, vamos começar só assim. A bambeira, ela pode ser causada por diferentes agentes. Mais comum, o que a gente mais tem, e em alguns locais elas são bem presentes, é o sarcocistes. É um protozoário. Esse protozoário, quem vincula esse protozoário é o gambá. Então, não vou continuar a história aqui, não vou chegar onde a gente quer chegar, mas é isso daí, tá? Ok. O gambá pode estar no local ou ele pode estar, por exemplo, na plantação de feno. E urinar e fazer fezes no feno e o cavalo comer isso. Isso já é um meio de contaminação. Então, se tem gambá no lugar, é ruim. Mas se não tem, não quer dizer que resolveu o problema. Tá? Estamos falando dos sarcocistes. Os sarcocistes um dos princípios ativos que combatem os sarcocistes é o iprozil. Existem outros princípios ativos. Mas acho que a pergunta do Marins, ele quer saber do tratamento. Existem alguns protocolos de tratamento extremamente eficientes. O que a gente tem mais eficiência é um remédio americano, chama Navigator. Ele tem uma eficiência muito boa, mas é interessante que trate e que depois faça alguns tratamentos esporadicamente. Ok? Até aí tudo bem. Agora, tudo isso só é válido se o cavalo é positivo para os sarcocistes. Se o cavalo ele tem. E aí, João, vou entrar nesse momento atual. A gente tem duas maneiras de diagnosticar os sarcocistes. Uma é pelo anticorpo, igual o Covid. Você tira o sangue e você detecta o anticorpo para aquele agente. Tá? E você vai saber se ele teve contato com o agente. Tá? Exatamente igual esses exames que estão sendo feitos com Covid, IgG e IgM. Isso é uma maneira. E a outra maneira é você detectar o protozoário. Ok? Existem diferentes técnicas de detectar o protozoário. No caso do Covid, uma técnica que chama PCR, você identifica o DNA do vírus. Tá? Você vai encontrar o vírus lá. No caso dos sarcocistes, para detectar o agente, você tem que fazer uma coleta de líquor. Você tem que, não sei se já viu, você pega uma agulha grande e coleta líquor, e essa coleta é um procedimento invasivo, que existe riscos. Se você errar na técnica, você pode causar um dano para o cavalo. Então, as pessoas não gostam muito de fazer a coleta de líquor. Mas, para detectar os sarcocistes, tem que ser via líquor, porque ele estará no líquor, na medula. É lá que ele fica, é lá que ele causa o dano. Se você não quer coletar o líquor e você vai acreditar na imunoglobulina, ok. E você tem níveis de imunoglobulina de 1 positivo para 5 positivos. 5 positivos, você tem muita imunoglobulina. 1, você tem pouca imunoglobulina. Não consigo, e é algo que vem cada vez mais sendo pedido pelos cavaleiros, não consigo concordar em tratar um cavalo que é negativo na sorologia. E cada vez mais, diversos cavaleiros de pontaça tratam. Não, vamos fazer um tratamento, vários, e relatam que tem melhora. Eu não posso trair a medicina. Eu não posso pegar um cavalo que tem imunoglobulina negativa, ele não teve contato com o agente e tratar. O que eu acredito que a melhora que eles relatam é que junto com o tratamento se faça, feito uma série de vitaminas. Eu acho que é aí que as vitaminas que são as responsáveis pela melhora. Não vejo como
Se o cavalo é negativo, tá todo mundo falando aqui, ó, tá, que trata. Não vejo como se o cavalo é negativo, realmente negativo, você tratar. Ok. Um assunto que é sempre muito comentado quando a gente vai falar de veterinário, e eu acho que é um assunto que dá pano para manga, e infelizmente a gente não dá para também parar, porque aí senão eu vou fazer uma live por tema, entendeu? Uma live a gente fala de código, depois a gente fala de bobeira. Enfim, exame de compra, Marcelo. Eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles, porque existe sempre muitas diferenças de opinião. Enfim, o que você acha do exame de compra? Qual é a lógica que você utiliza? E se existe a situação do... Como é que você avalia? A primeira coisa que você tem que ter é bom senso. A primeira coisa que Precisa ter e usar, né? Bom senso não se compra, né, João? Não se compra, né? É ter bom senso. A gente assiste, a gente já sabe, quando alguém chega para a gente falar assim, ó, qual foi no exame de compra e aconteceu isso, a gente já sabe quais são os colegas que estão que realizaram o exame. O exame de compra vai ser delicado o que eu vou falar agora, mas o exame de compra, João, ele para o veterinário, ele começa a ser, ele é uma fonte de renda. Então, o cara vai fazer um exame de compra, se ele fizer 3, ele vai faturar 3. Se ele fizer 1 e resolver, é 1. Então, isso já é um pouco delicado. É bem delicado isso. Eu acho que é algo que o mercado e o proprietário têm que considerar bem. Pensar no que eu estou falando e considerar bem. A partir do momento que o teu cliente escolheu um cavalo, esse cavalo passou por uma triagem grande, né? Você, para comprar um cavalo, você vai procurar ver, esse cavalo já passou por uma triagem grande. E provavelmente ele já está no esporte, ele tem resultados. E aí eu acho que é uma coisa que também o veterinário tinha que considerar um pouco. Se ele tem resultados, etc. Esse momento do exame de compra eu não entendo que ele deveria ser a descoberta de eu descobri problemas. Ele deveria ser a análise dos problemas que existe e como esse indivíduo lida com ele. O Zé Roberto contou do long neck. O long neck, eu fui fazer o exame de compra do long neck. No dia que eu fui fazer o exame de compra no long neck, no Aras Cooper, o long neck estava completamente manco. Completamente manco. E eu pedi, falei, posso bloquear? Bloqueei, é o casco está ruim. Faz o seguinte, tira o ferro, cuida um pouco, eu volto daqui 7 dias. O raio-x é bom, fiz o raio-x no momento, fiz tudo. O raio-x é bom, é tudo bom. Só cuida um pouco do casco, cuida um pouco, mas é pouco, porque para também me certificar, eu vou fazer o doping dele. Cuida um pouco, não vou condenar esse cavalo agora. Cuida um pouco, eu quero voltar e ver. E voltei, e esse cavalo foi a alegria da equitação brasileira. Esse cavalo ganhou o grande prêmio na época mais importante que tinha. Ganhou vários. Semelhante à história do Special. O Special, quando eu fui examinar, eu fui e voltei 2, 3 vezes até a gente conseguir alinhar. O Special tinha problema? Tinha. Ele tinha alguns problemas. Poxa, pergunta para o Felipe qual a dúvida que ele compraria de novo Special. Ele compraria 100 vezes de novo Special. E o Special tinha uma visita especial, que o próprio Felipe falou. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, a época que eu atendi o Special e trabalhei com o Felipe. Felipe é um profissional sensacional, obediente, digo, cumpre o programa que é feito e foi muito bacana. Mas eu acho muito isso. A gente teria que ter mais bom senso para
identificar o que o cavalo tem, identificar as ferramentas que existem para lidar com esse problema e identificar como esse cavalo lida com esse problema. Apontar, descobrir o ovo de ouro ali, ele tem isso, tal, poxa, mas ele tem isso, mas ele está 3 anos saltando. Essa fêmea que está atrás de você aí, ela, quando eu comprei, ela tinha sido passado que ela não ia saltar mais que 1,10 m. O prognóstico dela era que não ia saltar mais que 1,10 m. Eu comprei ela duas vezes, né? Eu comprei ela com 2 anos, não consegui pagar, ela voltou para o criador e comprei ela mais tarde com 5 anos de novo. E com 5 anos eles estavam vendendo porque o Zé Paulo tá aí? Não, o Zé Paulo conta bem essa história. Eu comprei ela do Zé Paulo. Tinham contado para o Zé Paulo que ela não ia saltar mais que 1,10 m. Então, faltou dar a chance para o cavalo mostrar que, puxa, não é muito bem assim. Essa égua tem 5 sul-americanos. Não sei quantos cavalos saltaram 5 sul-americanos, né? A gente não tem praticamente trabalho nenhum com essa égua. É um assunto muito complicado, porque vários cavaleiros falam que hoje um dos motivos para comprar um cavalo, quando vai procurar um cavalo, é o exame. Né? É terrível, João. Eu estou vendo aqui, só mandar um abraço. O Inácio Bedonha, da Bolívia, está vendo aqui. Ele comprou o Cancelier, um cavalo também, tem um exame especial. É o cavalo que ele está se divertindo, ele está saltando as provas de 1,40 m, é um amador, está saltando as cavalos com alguns problemas, que foi sensacional a compra. Desculpa, João, repete a tua pergunta. Não é uma pergunta, é um comentário que é isso, que hoje os profissionais, muitos, ou a Paula Ali mesmo comentou, vários cavalos que foram descartados com o exame, não passaram no exame de compra, já estão aí há 4, 5 anos saltando grande prêmio e está tudo bem. Mas também é complicado João, mas aí... para o proprietário, porque o cara vai comprar e é isso, o medo de daqui a pouco quebrar, ter um problema. E eu entendo que não é simples. João, eu acho que então, eu acho que vou colocar, eu coloquei a primeira palavra, bom senso. Eu vou colocar uma outra palavra, comprometimento. Se você assume, vamos fazer, é muito mais fácil não se comprometer. É muito mais fácil falar, tem um problema, não vou, né? Eu recentemente tive 2 cavalos que foram examinados, que encontraram um monte de problema, que eu trabalho com os cavalos há 3 anos, eles nunca tiveram nada. Coincidentemente, na prova seguinte, ou depois de algum tempo, um foi primeiro e outro foi segundo, na prova forte. Um foi primeiro e outro foi segundo. E um colega meu que eu respeito muito, o que eu acho que deveria abrir a conversa é que nem a queda do avião. A queda do avião, a gente outro dia até estava conversando, você estava junto, eu não quero saber de quem é a culpa. Eu quero que não aconteça mais a queda do avião. Se foi examinado 2 cavalos, os 2 cavalos foram tidos como alto risco, que eu não uso, eu não gosto dessa palavra risco. Quem fala em risco não sabe o que é um cavalo. O cavalo, no dia que você compra um cavalo, você está fazendo um negócio de altíssimo risco, porque é um ser vivo. Você vai investir um dinheiro e tal. É difícil de falar isso, João, mas o veterinário tinha que comprar e vender cavalo também. Saber como é colocar o dinheiro dele sofrido, suado, e fazer aquilo virar, fazer todo o processo, toda essa dedicação dos profissionais, toda a dedicação dos tratadores, fazer todo um processo para, João, com 40 minutos, e às vezes menos, ou 1 hora, o cara ele quer falar da vida do cavalo inteiro. Em 1 hora. O exame de compra teria que ser repetido. O special eu examinei 3 vezes. Eu fui no special, tinha um exame especial, eu voltei 2 dias depois e voltei 1 dia depois. E falei, não dava para quem estava comprando. O Felipe me ligou 2 meses depois. Cara, tá assim, dá sim. De novo, não gosto do termo risco. Eu gosto de identificar o que tem e dar as ferramentas de como resolve isso. Espetacular, muito bom. Essa é a pergunta, se tiver veterinário aí, se for fazer live comigo, essa é a pergunta que eu vou estar fazendo, porque eu acho que é um tema que tem que ser discutido.
tem que ser discutido e os veterinários tinham que discutir mais e parar. A partir do momento que eu achar que eu sou dono da razão, eu estou errado. Então, qualquer um que eu acho que é o dono da razão, a gente tinha que parar e fazer uma mesa redonda e todo mundo falar um pouco disso e falar, eu falo, eu errei uma vez e me dói no coração. Uma égua do André Miranda, eu fui na Inglaterra examinar a égua veio, ela soltou um concurso e mancou. Aquilo me dói no coração. Só que a gente não tinha os exames necessários. Na época, a ressonância dela devia ser ruim e tal. Aquilo, toda vez que eu encontro o André, a gente começa a falar, puta, André, é urgente, me dói no coração. Aquilo foi um erro. Essa é um dos projetos que eu tenho. A gente vai fazer essa mesa redonda. Assim que eu conseguir convencer 3 veterinários a entrarem nela, isso vai acontecer. Uma outra coisa que é eu não sei se no Brasil a gente nem chega a ter essa discussão, mas já foi tema de conversa comigo, a tosa. E eu digo a tosa, nesse caso, não é a tosa só do pelo com maquininha. Eu digo essa tosa higiênica que a gente tem no Brasil, focinho, orelha, queixo, etc., que foi proibida na França, proibida na Alemanha e proibida em alguns outros países que eu não vou saber dizer quais são. Você não pode mais fazer. O que você acha disso e por quê? A tosa, essa tosa higiênica, ela na verdade ela é estética, né? Ela fica lindo, né? Fica muito mais bonito, é uma tosa estética e ela nasce, esse hábito, essa prática nasce em cavalos de exposição, que eles tosam e colocam ainda alguma coisa tal. Você não deveria levantar esse tema porque você é fotógrafo e os cavalos vão ficar mais feios. Não, estou brincando, João. Eu sou a favor de não tosar. Essa tosa higiênica, eu sou a favor de não tosar. Os pelos que tem perto do focinho servem muito de propriocepção para o cavalo. E os da orelha de proteção. Então, eu sou a favor de não tosar. Agora, se o proprietário opta pela estética, ok, paciência. Nesse momento atual, eu sou jornalista e não fotógrafo. Quando eu voltar a ser fotógrafo, eu volto a ser a favor da tosa. Tá, quando você voltar a ser fotógrafo, você me vende essa foto tá atrás de você aí, tá? Quando a gente desligar da live, eu já vou te ligar pedindo o quadro dessa foto aí. Outro tema que é bem... Já tive várias discussões sobre isso, é a liga de descanso, principalmente, mas a liga de trabalho também, e do uso dela. Porque tem gente... Eu lembro que quando eu era pequeno, os cavalos tinham que me ligar todos os dias, era a regra. Todos os cavalos da hípica eram ligados todos os dias para dormir. E hoje em dia isso está, de certa forma, mudando bastante. Você é contra, é a favor? Liga de trabalho, liga de descanso? Tem que entender um pouquinho qual a função de cada uma. A função da liga de descanso, ela visa auxiliar aquilo que a gente falou um pouco lá atrás, a vascularização. O problema é o sangue desce, todo o líquido linfático desce e existe uma pequena dificuldade de subir. Uma compressão moderada com a liga de descanso vai auxiliar esse retorno sanguíneo. Muito bem. Eu acho válido, extremamente válido, quando eu tenho um déficit, e normalmente isso acontece com os cavalos um pouco mais velhos. Quando eu começo a ter um déficit, e normalmente em posteriores, quando eu começo a ter um déficit desse retorno sanguíneo, é extremamente válido você usar algum recurso para auxiliar. A gente está falando de bem-estar. Então, é extremamente válido. A liga de trabalho, ela auxilia a tensão de tendões e ligamentos. E ela é extremamente válida, e aí eu sou a favor de sempre usar. Porém, com uso bem feito. Né? O pior cenário que tem é usar de uma maneira inadequada. Aí você vai proporcionar problema. A liga de descanso, o Marinho está falando aqui, tem que fortalecer os membros, só uso se precisar. A liga de trabalho, ok, perfeita resposta. A liga de descanso, para um cavalo que não tem nenhum problema, um cavalo jovem, etc., você acha que ela pode ser prejudicial utilizar ela desde sempre? Você pode deixar esse tônus venoso mais preguiçoso. Ele sabe que vai ter uma tensão lá, o corpo ele reage com estímulos, né? Então, você colocou o estímulo lá da tensão,
essa vasomodulação que faz o retorno sanguíneo pode ficar, se você usar de uma maneira muito precoce, você vai fazer com que ele fique realmente um pouco dependente daquilo, porque o tônus vascular vai ficar um pouco mais preguiçoso. Uma outra coisa que foi falado na live, o Neco falou, não vou lembrar mais. Bom, tem sido muito falado, inclusive por causa desse tema da boleteira, né, do uso da boleteira, etc e tal, é uma didática e um percentual do aumento de lesões que a gente tem hoje no esporte. Os cavalos hoje eles estão mais frágeis. Você acha que é o piso? Você acha que o esforço aumentou? Você acha que pode ser a boleteira? O que você justifica o aumento de lesões que a gente tem? E como você imagina que a gente consegue reduzir isso? Ou se você acha que não aumentou, também tem essa possibilidade. Não. Com certeza aumentou. As boleteiras, quando as boleteiras que fazem o reflexo do salto começaram a ser usadas, apareceram novas lesões que nem existiam praticamente. Elas coincidem um pouco, aqui no Brasil, mas lá fora também, elas coincidem um pouco com o uso do novo piso. As boleteiras, elas coincidem um pouquinho com o aparecimento do novo piso. Então, existe aí um pouco também de confusão, né? Mas as lesões de inserção de ligamento, a inserção dos ligamentos ou lateral ou medial no sesamoide, elas aumentaram muito com o uso da boleteira. Muito. Eram lesões que praticamente não existiam, João. Nos membros anteriores, eu vi outro dia eu acho, ou foi na Youssef ou foi na FEI, eles fizeram um comparativo dos pisos com os pisos de tenistas. E eu adoro esporte, eu tento jogar tênis e nunca consigo, mas eu tento. Mas é interessante o seguinte, nos Estados Unidos, eles têm um gap muito grande de tenistas que não chegam, porque eles se machucam. Porque nos Estados Unidos, a grande maioria é de quadradura, que freia, que prende, eu acho que foi o Youssef que fez esse, é um mini documentário de uns 15 minutos, que eles fazem analogia desse piso novo que freia. O piso de saibro, que derrapa, é toda a tua energia, que na hora que o cavalo vai se lançar ou vai se receber, existe, num piso de areia dos antigos, existe um certo deslizamento, existe a energia, ela se desgasta um pouco antes de ter toda o contato. No piso novo, ela freia mais, ela é muito mais... existe um acúmulo de energia muito maior. Então, essa analogia que a Youssef fez foi muito interessante e existe hoje uma tendência de tentar, já bastante, né, eles passam o rolo tentando soltar um pouco o piso. Quando esse piso começou, ele era muito mais compacto. Hoje eles tentam soltar um pouco o piso para ter um pouquinho esse deslize. Boa. Marcelo, o que você acha das medicinas complementares que a gente tem hoje aí? Quiropraxia, acupuntura, radioterapia, manta magnética. Todo ano aparece um novo... É fundamental, João. É fundamental. A minha clínica hoje, e a grande parte das clínicas, a gente, se Deus quiser, a gente vai melhorar mais. A gente vai aprender mais, a gente tem que estudar mais, tem que ler mais, tem que se basear na ciência. Antigamente a gente tinha mais dificuldade de diagnóstico e a gente fazia muito mais intervenções. A gente usava muito mais procedimentos invasivos. Hoje eu recupero diversos cavalos, sem precisar fazer nenhum tipo de intervenção invasiva. As infiltrações que eram muito corriqueiras, a gente sabe hoje que elas, de uma certa maneira, podem diminuir a vida esportiva do cavalo, ela dá o conforto, mas pode diminuir a vida esportiva do cavalo e não tratar da maneira mais adequada. Todas essas medicinas complementares, elas têm tido a eficácia fundamental. Foi muito bacana, João, só prolongar um negócio interessante na veterinária internacional. A gente antigamente, quando eu comecei a trabalhar, o veterinário era o dopador.
ele era tido assim, ele faz isso, a pele era não, o cliente gostava, a comunidade via assim, mas era um negócio, você vivia no submundo. A Princesa Raya, com a ajuda de todos envolvidos, o Beto estava no grupo 6, eles tiraram a veterinária do submundo e colocaram na formalidade. A gente tem autorizações, a gente preenche autorizações para fazer as medicações. A gente é autorizado hoje a dar o bem-estar para o animal. Isso foi um grande avanço na veterinária no mundo. E aí vem junto as fisioterapias, que durante o concurso elas são fundamentais. Espetacular. Bom, a gente tem 10 minutos. Eu vou fazer já aquele agradecimento rápido meu a Malucuri, pelo canal de piso, o Mundo Hípico, que tem me dado uma divulgação, uma força danada, e a Lucky U, que está me apoiando, que estão aqui bonitinhos agora na minha tela. E aí eu vou entrar numa pergunta que eu acho que ela pode ser relativamente longa, então talvez ela seja a última. Se sobrar tempo, a gente conta mais uma história. E as outras perguntas técnicas que mandaram, a gente vai ficar para a próxima, a não ser que dê tempo. Inspeção veterinária. Eu quero saber, no caso, aí são várias perguntas, né? Porque é um tema grande, que é: qual a função do veterinário-chefe do concurso nesse sentido? Como é que você faz a aprovação? O que é o holding box? É toda a explicação efetiva da inspeção veterinária e como é que você aguenta a pressão ou você julga um cavalo nessa hora enquanto veterinário-chefe do concurso, e o que você pode fazer enquanto veterinário atendente do cavalo? A regra na FEI diz que quando vai ter um evento, precisa ter uma reunião prévia com todos os veterinários, uma conversa, primeiro de apresentação e de criar um clima amigável. Tá? E eu acho que é o melhor cenário. Que se isso acontecesse, não é difícil de acontecer. Um café com 10 minutos. Todo mundo que está lá, se eu sou o veterinário oficial do concurso, eu estou lá por algum motivo, mas o outro veterinário que está com um cavalinho só atendendo, ele merece total meu respeito. Então, ele merece que eu gaste 15 minutos, converse, me apresente, que ele tenha liberdade de falar alguma coisa que tenha ocorrido com o cavalo dele, de alguma colocação, e eu preciso respeitar isso. Se ele está lá, é porque ele tem o cliente dele, que ele está tentando fazer o melhor possível para o cavalo dele. Nos jogos grandes, isso acontece. E está todo mundo com o mesmo objetivo, do melhor possível, etc. Tal. Nas competições menores, cada vez acontecem menos. A gente está sempre correndo, ninguém está com a total possibilidade de fazer o que a regra manda, e vejo isso com não tão bons olhos. No regulamento, diz que o veterinário oficial do concurso não pode ter nenhum vínculo com nenhuma competição, com nenhum competidor. Se a gente falar em âmbito nacional, isso vai não lembro. Não lembro de ter visto isso. Então, eu acho que a gente podia tentar se esforçar um pouquinho mais para fazer o que está escrito no regulamento. Você já tiraria vários problemas da inspeção veterinária. O veterinário, quando vai fazer a inspeção veterinária, ele tem que, primeira coisa, pensar em proteger e zelar pelo bem-estar do cavalo. A primeira coisa. Tá? E, em segundo, lembrar que é um atleta. E o atleta, se você ler o livro do Agassi, ele começa, os primeiros 3 páginas do livro do Agassi, falando das dores dele. Ele acorda de manhã morrendo de dor, até ele vai no banheiro engatinhando, tal, e no final desse dia dele que ele acorda no banheiro, ele ganha um US Open. Então, um atleta, você tem que ter, volto
pelo bom senso, né? Volto a falar do bom senso. Você tem que ter o bom senso que esse cavalo, ele dependendo do que ele está fazendo, dependendo de qual é a idade dele, ele deveria ter, você precisa exercitar um certo limiar de aceitação. Lógico que a primeira coisa que eu falei é pensando no bem-estar do cavalo. Você tem várias ferramentas, né? Se você tem dúvida, tem o holding box. O holding box é um momento que, para avaliar se existe alguma lesão aguda, etc. Tal. E uma ferramenta importantíssima que deveria participar dessa reunião no começo, que eu falei, dos primeiros 15 minutos que a gente vai tomar um café e tal, é o presidente do júri de campo, que também vai tomar decisão junto, que ele junto com você, tá ali para ajudar que o concurso aconteça da melhor maneira possível e mais segura possível. Respondi? De certa forma. Uma coisa que a gente comentou ontem, você falou, a gente fala lá nos concursos grandes do PAN, a gente pode usar o PAN de Lima como exemplo, que a égua do Rodrigo nem voltou para o segundo, não estava bem e ele não quis voltar ela para a segunda passagem na inspeção. Mas eu já sei também de histórias lá fora, isso são duas perguntas de novo para você. Muda o critério para a segunda inspeção? A exigência, digamos assim. No meu entendimento, sim, eu posso. O cavalo mais preso, ele não está manco, ele está um pouco mais preso, é aceitável. Principalmente o cavalo volta com a Macarena aí, João. Aí. Principalmente no CCE, né? No CCE, a inspeção pós-cross, ela é aquele cavalo, poxa vida, foi em Tryon. Em Tryon, o cross era uma preocupação gigantesca que a gente tinha com os cavalos. O final era uma subida de 1 quilômetro, depois de quase 9 quilômetros do cavalo, num calor tremendo. A sorte que, na verdade, no dia exato do cross de Tryon, deu uma esfriada. Mas era uma preocupação tremenda. Depois de tudo aquilo, você tem 14, 15 horas para recuperar teu cavalo para ir para uma inspeção. Então, pensando com bom senso, deve ter uma aceitação do cavalo um pouco mais preso, tal. Eu acho não. Um cavalo manco, não, aí não. Aí volto. A primeira coisa que tem que ser considerada é o bem-estar do cavalo. Maravilha. A última coisa, e aí é um pedido particular meu, aí como fotógrafo, não como cavaleiro e nem como jornalista. Nos concursos internacionais, a maioria dos que eu fiz, a inspeção veterinária é feita na pista de prova ou num lugar específico, bonito, bem organizado, etc. e tal. Por que a gente não tem essa cultura no Brasil ou a inspeção é sempre meio isolada, num canto escondida? A inspeção é o tapete vermelho de entrada da competição do cavalo, né? Se o cavalo não passar lá, ele não vai competir, né? Então a inspeção é o tapete vermelho da entrada de competição. Lá fora, e nos concursos importantes, inclusive, é de muito bom grado que o cavaleiro passe o seu cavalo na inspeção. E de muito bom grado que ele esteja uniformizado. E é cumprido. E é cumprido de uma maneira bem veemente. Sinto falta de não acontecer isso aqui. Quando eu fui oficial sempre em internacionais, e internacional de adestramento, eles têm, os cavaleiros, as amazonas tentam cumprir isso. Eles vêm arrumados, etc. Tal. Eu compartilho com você desse fato. Alguns pisos, principalmente de inspeções, não são adequadas. Algo que eu peço há muito tempo mudar, porque em alguns clubes já são caracterizados que são feitos naquela inspeção onde não são adequados, onde os tratadores são maltratados, em filas gigantes, etc., e que não existe nenhuma valorização daquele momento tão especial. Então, eu acho que poderia ser feito diferente. Sou o primeiro a levantar essa bandeira e o primeiro a pegar na enxada, se precisar,
para ir fazer e em qualquer lugar que for, para a gente possibilitar algo melhor aí, para você trabalhar, tirar fotos lindas, para eu poder trabalhar também, Marcelo, etc. Tal. a gente tem 5 segundos, eu vou fechar essa live e abrir uma outra só para você se despedir, ok?